Bem, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje a gente vai resolver essa questão da FUVEST sobre fórmula mínima. Determine a fórmula molecular do óxido de fósforo. Então, fósforo, que é o P, né? Ele tem uma quantidade de átomos de P e o oxigênio, que é o elemento aí que vai dar origem a esse fósforo, a esse óxido, ele tem uma certa quantidade também que eu vou chamar de Y. Então, o nosso objetivo é encontrar qual é a fórmula molecular. Só que para chegar na fórmula molecular, a gente vai precisar encontrar a fórmula mínima. Então, essa fórmula mínima você vai encontrar através desse percentual que ele dá aí. Então, eu vou ter o percentual do fósforo, que é 43,6%, e você vai dividir por 31, que é a massa atômica do fósforo. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,4. E o mesmo você faz para o oxigênio. Você divide 56,4% por 16. Aí você encontra um valor, deixa eu conferir aqui, 56,4 dividido por 16, aproximadamente 3,5. Depois disso, você continua, né? Uma das formas de você fazer essa segunda parte é dividir os dois pelo menor número, né? No caso aqui você vai dividir os 2 por 1,4. Essa é uma das formas de fazer. Aí aqui você vai ter 1 e aqui você vai ter 2,5. Mas aqui ainda não é a fórmula mínima, né? Nem a fórmula molecular. Aqui a gente não tem o número inteiro. Para encontrar a fórmula mínima, você teria que encontrar o número inteiro. Então você vai ter que multiplicar esse 1 por 2 e esse 2,5 por 2. Então eu vou ter 2 fósforos e 5 átomos de oxigênio. Então isso aqui seria a fórmula mínima. Para a gente encontrar a fórmula molecular que ele está pedindo, você tem que verificar se o valor da massa molecular disso aqui equivale a 284. Né? Se não for, então a gente não tem a fórmula mínima. Então vamos verificar. No caso do fósforo, você vai ter 2 vezes 31. E no caso do oxigênio, você tem 5 vezes 16. Isso aqui vai dar 62 e isso aqui vai dar 80. Então eu vou ter 142. 142 é diferente de 284. Então quer dizer que isso aqui não é essa fórmula aqui, não é a fórmula molecular que tem esse composto que a gente quer encontrar. Isso aqui é a fórmula mínima. Então a fórmula molecular qual é? É só você multiplicar isso aqui por 2, já que isso aqui 284 é o dobro dos 142. Então a fórmula molecular é só você reparar que eu vou ter não apenas 2 átomos de fósforo, mas 4. E não apenas 5 de oxigênio, e sim 10. Então, essa daqui, P4O10, essa daqui é a fórmula molecular e não a fórmula mínima. Então, para isso, você precisa prestar atenção se a quantidade de átomos, né, e a massa atômica, o produto deles, vai dar justamente a massa molecular que está sendo dada na questão. Se a massa molecular da questão fosse 142, você encontraria a fórmula molecular como sendo P2O5. Aí estaria correto. Mas no caso não foi, a gente teve que fazer essa multiplicação para encontrar a fórmula molecular. Mais uma questão da FUVEST, agora sobre evolução dos modelos atômicos, é a questão que envolve o modelo de Thomson. Thomson determinou pela primeira vez a relação da massa com a carga do elétron, que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como a contribuição de Thomson. Thomson ele trouxe como contribuição justamente a questão do elétron, né? O elétron no modelo atômico de Thomson é representado como as pastas. Eu vou ter aqui o pudim, né, que é a representação como é conhecido. Ele tem uma carga oposta a essa parte negativa, que seria o elétron. Aí ele é chamado de pudim de pastas.
não sabia se não sabia que qual era o valor da carga do elétron, mas sabia que era oposta à carga da outra partícula subatômica, que no caso mais tarde a gente vai ser descoberto que é é o próton, né? Então o Thomson teve a descoberta do elétron e que até virou o prêmio Nobel, mas a carga elétrica negativa, né, só foi a partir dos experimentos. Ele não sabia que era oposta a outra carga, porque havia atração. Então, como descoberta, como contribuição do modelo de Thomson, a gente tem aqui justamente as partículas subatômicas. A gente tem a partícula negativa, né, que é a descoberta principal dele, mas a gente mais tarde vai ter a partícula positiva, que é justamente Rutherford. Então, o gabarito dessa questão é o gabarito sendo a letra B. A principal contribuição aí para o modelo atômico de Thomson é justamente a questão da partícula, a existência de partículas subatômicas, o elétron, né?